Boa noite, professor. Oi, espero que tenham tido uma boa Boa semana. noite. Olá, tudo bem? Vamos lá, pessoas. Hoje estamos começando o segundo módulo mesmo, né? Então, a gente vai entrar agora no Jung mesmo. Eu mandei o programa para Camila, acredito que ela deva publicar para vocês e mandar para vocês agora os dois grupos de slide que faltou da das aulas anteriores. Hoje a gente vai iniciando de forma mais, né, clara, mais focada com o Jung. Então, eu trouxe um caso que a gente vai destrinchando ponto a ponto, mostrando para vocês conceitos, e a aula que vem eu retomo um pouco a história de como ele chega a formular o trabalho com as psicoses e os conceitos centrais. Eu tomei a liberdade hoje, não se ofendam aqueles que já estão mais avançados. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Nossa, tá um pouquinho só. Deixa eu só pensar português aqui, porque ele tá querendo mudar para espanhol. Opa, that's okay. Bom, é, vocês estão me ouvindo direitinho no português, né? Porque às vezes ele traduz e entra em outra língua aí, tá? Ok. É, então, assim, eu tomei a liberdade de trazer alguns conceitos centrais e trazer um pouco isso graficamente. Então, eu espero que aqueles que já estão em nível mais avançado do curso entendam que isso aqui é apenas para a gente ter uma base comum e a gente saber um pouco do que a gente está falando para aqueles que estão vindo e para os que já estão recordar. Então, é isso, né? Eu posso iniciar aqui, pessoas? Posso ir indo para Olha, vocês? Então, vamos ver se ele vai direitinho. Subiu para vocês aí? Oi. sim. Sim. Perfeito. Então, hoje a aula tem uma metodologia que é a gente falar um pouco do que são estados de maturidade, não necessariamente idosos, tá? Porque idade cronológica não quer dizer maturidade psicológica. E a gente começar a perceber os estados e a emergência dos estados de psicose, como Jung lê isto, dentro de situações que vocês falariam, nossa, professora, mas isso aqui é comum, né? É comum, só que a gente vai começando a perceber que existem processos subjacentes a atitudes muito comuns, muito culturais, muito convencionais, que Jung chama da persona, e a gente hoje dá o nome de persona social, né? Que é dentro daquilo que é a nossa casca, né? De convivência com o mundo, de aprendizagem, de comportamento socialmente convencional, né? Aquilo que a cultura vai mais ou menos dizendo, ah, mas um homem é assim, uma mulher é assim, se age assado, né? Se casa assim, se nasce assim. Então, a cultura de cada grupo, né? De acordo com cada etnia, de acordo com cada maneira onde a pessoa foi educada, viveu uma certa pertença no grupo, ela vai adquirindo esses padrões sociais, né? Culturalmente, vamos dizer assim, disponibilizados na sociabilidade dela, ou na socialização dela, e aquilo vai virando, então, né, um invólucro do eu, né, esse invólucro social, esse invólucro, de certa maneira, superficial, perto da profundidade do eu, com o qual ela vai se relacionando, né, e aí a gente vai, muitas vezes, percebendo, no modo de um conjunto de convenções, né, na persona ou na persona social, aquilo que vai diferenciando. Então, a maturidade psicológica, né, a gente está falando desta maturidade, então, né, ela é um conceito que vem da psicologia do desenvolvimento e que a gente observa que uma pessoa vai se desenvolvendo, vai amadurecendo e vai ganhando um amadurecimento emocional, cognitivo, de certa maneira social,
né, que vai capacitando esta pessoa para enfrentar a vida, os desafios, né, e encontrar o que para Jung é importante, que é o equilíbrio, né? Não necessariamente equilíbrio adaptativo, mas um certo equilíbrio dentro do processo que ele vai chamar, então, de desenvolvimento da individuação, o processo de alguém, né, dialogando com a cultura, imerso numa cultura, desenvolver um si mesmo profundo, né, com um movimento da psique profunda e poder, então, né, ir passando por um processo imenso de elaboração, eh, e esse processo nós chamaríamos de ir amadurecendo, né, ou amadurecer. Né? Então, quando a gente vê alguém socialmente, ou que nós consideramos psicologicamente maduro, né, a gente entende que essa pessoa tem uma consciência desenvolvida que permite a ela, né, conhecer a si mesmo, ela tem uma compreensão, de si mesma, ela não olha a si mesma apenas na superfície, é uma pessoa capaz de identificar e dar atenção às suas emoções, à sua maneira de pensar, ela identifica isso, ela percebe o que é próprio dela, ela tem, né, uma capacidade de tomar decisões, tanto para o mundo interno quanto para o mundo externo. Professora, quer dizer tomar decisões para o mundo interno, né? Se eu vou acolher, né, o meu sonho, se eu vou olhar para ele, se eu vou tentar compreender o que esse sonho está dizendo de mim, e se eu vou acolher uma emoção agora, se eu vou deixar para, né, poder entendê-la mais tarde, porque agora estou trabalhando, por exemplo, né, mas tenha capacidade de tomar decisões sobre os seus processos internos e os seus processos externos, né, que ambiente que eu estou agora, que papel que eu estou desempenhando, o que a pessoa está dizendo para mim que eu posso ou não fazer, que cabe ou não eu fazer. Uma habilidade, né, de análise, ponderação entre os seus extremos, né, porque a psique para Jung, ela tem polaridades, né, e essas polaridades, né, interior, exterior, consciente, inconsciente, né, sombra, luz, né, várias polaridades, né, que formam um dinamismo da psique, eu tenho possibilidade de integrar essas polaridades, né? Ponderar entre forças, às vezes, que estão opostas dentro de mim, né? Então, isso é importante, como uma habilidade psicológica, né? Depois, né, ter um certo controle com meus impulsos, porque nós temos impulsos vindos da psique de diferentes fontes, e eu preciso entender um pouco como é que eles ocorrem, diferentemente de Freud, né? Os impulsos e as pulsões não são apenas sexuais, né? Elas são artísticas, elas são de conhecimento, elas são religiosas, né? E eu preciso ver como é que eu trabalho esses impulsos, né? Então, ele dá um sentido mais próprio para esses movimentos, né, dentro da psique, uma certa responsabilidade, né, diante do meu processo de desenvolvimento, de crescimento, de maturação, né, eu tenho aí minha parte ativa para fazer e não sofro apenas a maturação, eu também, né, sou ativo nesse processo, né, por exemplo, buscando uma terapia, fazendo uma boa leitura, percebendo porque que aquele símbolo está, né, mexendo comigo, eu estou sensível a ele, né, então tenho aí uma responsabilidade de me conhecer também e fomentar meu processo de individuação, e também a sustentação dos meus valores, né? Em cima do que eu ajo de uma forma ou de outra, eu tomo essa decisão ou aquela, eu me acolho, eu adio, né? Eu tento elaborar, enfim. Então, existe aí também dentro do ego uma possibilidade, né, de tomada de decisões e percepção e tal, porque para Jung o ego vai ser, portanto, a sede da consciência, né? Então, a gente tem também, né, o que a gente observa como comportamento maduro, né? Ou seja, eu tenho uma autoconsciência, né? Meu comportamento é atravessado por uma autoconsciência, né? Por capacidades empáticas de eu me identificar com outros e perceber que esses outros estão vivendo, sentindo, pensando, tanto de forma verbal quanto não verbal, desenvolver resiliência,
né, para o mundo e para os meus próprios processos, porque às vezes a gente vive processos psíquicos muito conturbados na individuação, não é nada fácil a gente dar de cara com a sombra da gente. Um processo de terapia, por exemplo, ou de vida, que a gente fala, nossa, eu não sou isso, né? Mas pelo visto indica que na minha psique existe isso aqui também, né? E eu tenho que lidar com isso, tenho que manter a atitude resiliente, né? E aceitar a realidade psíquica, que ela é complexa, contraditória, às vezes fragmentada, né? Ela não tem um dinamismo exatamente como o ego quer, né? Às vezes ela sugere coisas que eu não gostaria de fazer, de viver, muito menos de admitir que eu também sou e seria capaz disso, coisas boas e ruins, né? Criativas, interessantes, ricas, mas ao mesmo tempo podem ser também, né, situações que são difíceis, são maldosas, são, né, experiências e fantasias complicadas, né? E, portanto, o comportamento maduro é um processo contínuo, continuado, né, ali dentro do processo de individuação, né, e que a gente vai adquirindo autoconhecimento, vai trabalhando com esforço, né, as elaborações vão ocorrendo, né, com contradições, com dificuldades, com acolhimento de sonhos e conversas com símbolos, né, e vai, portanto, né, havendo aí também uma integração dos saberes adquiridos ao longo, da nossa vida, né. Falando de forma geral, a gente até aqui está falando de algo que está compatível com o processo de individuação mais comum, né? Vamos dizer assim. Agora, a gente pode ter dificuldades e sofrimentos nesse processo de individuação, né? É o que Jung vai focar, né? Como ajudar um indivíduo que está caminhando no processo de individuação, né? Mas ele está caminhando com um certo grau de dificuldade, de sofrimento, né, de pouca compreensão de si, de afastamento da realidade, né, ou seja, são sinais de uma dificuldade, né, e aí então a gente precisa, né, de alguma maneira conversar com o ego como sede da consciência, que é o que a gente tem muito acesso, né, e depois a participação, né, do ego dentro do processo aí de desenvolvimento, né? Então, aqui, né, é um daqueles gráficos muito simples, né, para quem já sabe disso, e aqui é muito simples, que a gente tem um centro da consciência, que é o ego, né, lá na superfície, de certa maneira, da personalidade, mas tem um eixo entre o ego e a profundidade do si mesmo, que também é chamado de self, né, há um eixo, né, essa estrada não tem a mesma largura, ela tem partes asfaltadas, partes com buraco, né, partes que tem pontes, partes que tem pontes difíceis, né, que às vezes somem, depois desaparece, né, tem certos riscos aí nessa conexão, muitas vezes tem uma desconexão, ainda que temporária, né, então não é algo assim, ah, a estrada está feita, a estrada é uma autobahn, assim, não é bem isso, né? Essa comunicação entre ego e self não é, né, entre esses dois centros, né, um da profundidade e outro, vamos dizer, que gira na superfície, né? Não é algo assim tão simples, né? E a gente tem então as estruturas abaixo do ego, que a gente tem a sombra, né, que às vezes invade o ego e a gente tem a emergência de uma psicose, né? Às vezes a gente tem os complexos que lançam muitos tentáculos para dentro do ego e também pode haver, né, sintomas psicóticos, né? O ego se confundir com arquétipos, né? Então, por exemplo, uma mãe achar que a única coisa que ela faz na vida é ser mãe, e querer ser mãe do mundo, e querer virar uma Nossa Senhora local ali no meio católico, e querer controlar todo mundo, e o seu papel fica exagerado e exacerbado, né? Porque o ego está fusionado com esse arquétipo da mãe, né? Ou com o arquétipo de criança, de bebê, né? Então, essa fusão aí, né? E não esse entendimento entre o ego e uma instância interna que é
o arquétipo, né, uma estrutura interna, na verdade, mais uma fusão entre, né, ego e arquétipo, a gente vai ter aí uma emergência outra vez, né, de psicose, e a gente vai entendendo isso, e às vezes o ego achando que ele é Deus, que ele é o si mesmo, que ele é o centro, né, que ele é onipotente, onipresente, onitudo, né, e há uma confusão ego-self, né, onde o centro da superfície ou da consciência se confunde com o centro do inconsciente, e a gente tem emergências outra vez de fenômenos psicóticos, né? Então, a gente tem várias possibilidades, né, de fenômenos psicóticos, e Jung vai ter uma escuta muito especializada para esses processos, né, porque ele desenvolveu muito isso aqui na medida em que ele foi gerando os conceitos dele, né? E a gente vai ver alguns desses processos mais comuns, então a gente deve ver um pouco da esquizofrenia, um pouco na paranoia, né? A gente vai ver hoje, vou começar com a neurose obsessiva, mas com um fundo, né, de psicose bem emergente, né, bem claro, e aí a gente vai ter que ter estratégia como terapeuta, né? Como eu parei na última aula, eu falei, bom, agora vamos melhorar isso aqui, né, para a gente poder ver, discutir melhor, né? Então, o ego tem essa funcionalidade de mediador entre mundo externo, interno e tudo mais, mas ele pode, né, se enfraquecer, ele pode se perder, ele pode, de alguma forma, ficar em fragmentos, ele pode se confundir e fusionar com qualquer uma dessas instâncias, ele pode ser invadido pelos complexos e perder o centro do seu eu, né, desse eu exterior, desse eu que assedia a consciência, perder grande parte das propriedades da consciência, né, propriedades cognitivas ou afetivas ou sociais, e, bom, então a gente tem aí, né, um estado de sofrimento na convivência do sujeito com ele mesmo e do sujeito ou da pessoa com o mundo, né, maior ou menor grau né, confusão, e a gente diria também de gravidade, por que não, né? Então, o trabalho, né, outro conceito comum também, né, que depois a gente vai vendo melhor, né, vamos dizer, algo que a gente não pode perder de vista na teoria junguiana, e o ponto também de demarcação, né, das questões de como Jung viu as psicoses e Freud, né, que está ligada com a visão simbólica, né, que o Jung oferece na sua uma leitura, né, dos processos, né? Então, para quem não sabe, a gente deixou aí algumas ideias de símbolos, né, que eu não vou ter tempo de mexer profundamente, mas a gente vai voltando nisso, né, o que, que são possíveis definições que vão levando à construção de um conceito, né, por exemplo, a mandala é um símbolo fortemente usado dentro da teoria junguiana para falar, né, desse centro na personalidade, esse núcleo central no centro da mandala, né? E qualquer uma das pontas dela poderia sediar o ego, né? Poderia ser aí o lugar do ego, por assim dizer, né? E então essa mandala ela tem uma complexidade, né, sempre muito grande na medida em que a individuação vai se processando, ela vai tomando formas. A gente diria que as pessoas pintam, colocam cores, escolhem desenhos mais complexos ou mais simples, de mandala, né, que vão representando os processos que elas estão passando, ou que a cultura, né, oferece também para que elas representem o entendimento que elas estão tendo deste processo. Então, ele também pode, as mandalas também podem ser muito usadas por um terapeuta, né, para poder também, como é a caixa de areia, né, que a gente oferece essa caixa, né, divide em 4 quadrantes, e as pessoas vão colocando lá bonequinhos, vão colocando figurinhas em miniatura, e ela, né, faz um primeiro retrato da psique dela, o que está mais próximo do centro, o que está mais afastado, enfim, né, são recursos aí para trabalhar. Então, junguianamente, nós já falamos bastante, né, do ego aqui, né, e como que o ego, então, ele também se desenvolve e amadurece como todas as outras
estruturas, né, e trabalha, né, com esses conteúdos internos, vamos chamar assim, né, que lhes são atravessados basicamente por linguagem simbólica, né? Então, mitos, contos de fada, sonhos, enfim, né, o ego trabalha com tudo isso e, de certa maneira, é uma maneira, uma forma, né, dele trabalhar com isso que vai emergindo do inconsciente, né? Então, quando ocorrem, né, esses fenômenos, além do que o ego tem capacidade de trabalhar, nós temos fenômenos ditos psicopatológicos. Mas não é comum Jung ficar trabalhando termo psicopatologia, né? Ele vai falar muito mais de sofrimento psíquico, ele vai falar muito mais de uma individuação com problemas que precisam ser ajudados, o ego a compreender aquele símbolo, né? E vai trabalhar muito mais na relação do papel do terapeuta, na compreensão desta dinâmica, né? E como que ela está levando a um desarranjo, a um sofrimento, mas, né, que para o mundo contemporâneo a gente também dialoga aí com os psiquiatras e outros profissionais, né, que trabalham nessas áreas, né, terapia ocupacional e tudo mais, e, né, de sujeitos que muitas vezes estão, né, em instituições, ou, por exemplo, um hospital dia, ou CAPS, ou, né, outras instituições que trabalham com os fenômenos psicóticos, né, e a gente precisa, né, e leva esse entendimento via a abordagem junguiana, né, que é um entendimento com o mundo médico, né, com os referenciais médicos, mas que é outro entendimento desses fenômenos, né? Então, eu vou começar aqui agora trabalhando uma pessoa, né, que a gente vai vendo aos poucos que a gente parte de algo que é muito comum, né, consensual, uma persona social, uma sociabilidade, mas a gente começa a ver a emergência dessas estruturas, né, e como é que o ego ali entra em processos de... Professora, eu sei Oi. que a senhora não gosta que a gente interrompa, mas é que me deu uma crise aqui, né? Nós estamos falando de maturidade psicológica e dentro da construção que você está trazendo, Uhum, ela parte de uma autoconsciência uhum, que ela não pode se dar sozinha, uhum, então ela precisa de forças, vamos dizer assim, externas, eu não vou nem colocar pessoas, né? uhum, Qual é a relação disso? E aí eu queria te ouvir um pouquinho uhum, com o que nós chamamos de maturação cerebral, né? uhum, Porque hoje a gente sabe, a partir da neurociência, dos uhum. estágios de desenvolvimento. Cruza um pouquinho isso aí para mim, para eu poder entender um pouco quanto que os estágios de desenvolvimento, né, do cérebro, Uhum. eles refletem nessa maturidade psíquica. Tá, eu acho que você vai ver bem isso no caso. Eu posso parar e falar, olha, veja isso aqui, veja isso daqui, veja isso aqui. Eu acho que vai dar bem para você ver tanto os fatores relacionais, esse é um caso que e também a questão de uma não maturidade pelo que vai acontecendo com ele e fatores externos e internos e vai dar para eu acho que vai dar para ver, mas eu estou com a pergunta que ela é muito pertinente por aqui, tá? Então, bom, aqui eu vou começar com sintomas que chamam nossa atenção, que são ideias recorrentes, né, disparadoras, e que normalmente a gente vê que a pessoa está com medo, tem terror, né, tem um comportamento como se ela vivesse num mundo um pouco diferente, né, dos outros, e a percepção sofresse algum tipo de alteração, e a gente vê as expressões de medo, de terror. Às vezes a criança, né, a gente vê porque ela faz assim, né, ela fecha os olhos e aí fica pior ainda, porque ela continua vendo, né, porque vem direto. E tem crianças que, para escapar do terror interno, se agarram fortemente no mundo exterior e o mundo interior, né, parece oco, porque elas saem,
né, e rumam para o mundo externo, 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 né? O que na abordagem junguiana há uma inflação da persona, né, como refúgio dessa desorganização interna do eu, principalmente crianças que vivem, por exemplo, em situações onde há muita violência e há uma impossibilidade de uma integração e de um amadurecimento comum do cérebro, ou subnutrição, né, ou mudanças de cuidadores, né, um atrás do outro, ou, né, crianças que o mundo delas muda muito, então elas mudam de uma casa para outra, elas mudam de uma escola para outra, às vezes pai e mãe casam inúmeras vezes, elas não têm tempo, né, de poder fazer um amadurecimento tranquilo, porque é um amadurecimento marcado por uma ansiedade muito grande e eu tenho uma memória se desenvolvendo, uma percepção se desenvolvendo, conceitos se formando, processamento de dados, tudo isso tentando se estabilizar. Mas num mundo altamente mutável, altamente instável, ou pela violência das emoções, ou de situações sociais, ou de mudança de ambiente, ou de, por exemplo, uma depressão intensa de pais, a gente, né, a gente Gustavo, feche o seu microfone, que a gente está te ouvindo aqui. Obrigada. a gente, agradeço, a gente tem né, a gente tem uma, vamos dizer assim, um ambiente não propício para o amadurecimento das questões cognitivas, né? Lembrar que o cérebro é um órgão, que ele depende também de condições orgânicas, ambientais, físicas, então, se você tem um ambiente muito inadequado, precoce, né? Você tem questões sérias, né? Mães que às vezes dão álcool para a criança acomodar para poder trabalhar. Então, a gente tem questões graves aí com consequências cognitivas e tudo mais. Não necessariamente uma psicose, né? Não necessariamente, mas às vezes questões cognitivas muito atrapalhadas, né? E questões afetivas também, de falta de nomeação, identificação de afetos. Então, tudo isso vai atrapalhar? Vai, né? Eu espero ter tempo, em algum momento aí, para falar um pouco para vocês, né, de um desenvolvimento junguiano do processo de individuação da infância. A gente já falou algumas coisas aqui, mas, né, isso aqui a gente precisaria desenvolver mais, né? A gente está trabalhando muito com adultos, mas em algum momento a infância e a adolescência precisariam ser mais vistas, porque eu acho que ali dá para ver bem e talvez para ajudar melhor, né? Ver para ajudar, não ver por ver, mas enfim, algo assim, né? Então, a gente tem ideias recorrentes, que já é uma atrapalhação cognitiva, né? Vivência de emoção de medos e terror, e às vezes embaixo do pânico há terror. Nem todo pânico é meramente pânico. Então, a gente precisa ir com muito cuidado quando a gente se aproxima do pânico na clínica, porque às vezes pânico é pânico e às vezes pânico é terror. E terror indica para a gente uma fragilidade do ego diante das instâncias psíquicas outras, tá? Então, uma coisa, outra é outra, né? E às vezes os médicos tendem a simplificar. Ah, é só uma crise de ansiedade aguda, toma um anti-ansiolítico, faz respiração profunda, né? Tudo isso pode ajudar, mas a gente está, né, na visão junguiana, olhando o sofrimento psíquico que isto pode estar querendo dizer para nós. Então, volto a dizer, um outro olhar, tá? Sem desprezar o olhar médico, nem tudo que o médico capacitado pode fazer, mas a gente não tem essa mesma visão quando a gente está tratando de alguém. A gente acolhe, aceita, melhorou, que bom, mas vamos ver também de outro jeito aqui. As pessoas agradecem muito quando a gente abre um outro leque de possibilidades, né? Porque tira um pouco daquele enquadramento de você é ansioso, você é isso, aquilo, mas tá, mas como é que isso aqui se dá, né? Então, por exemplo, outra vez tem a ver com o amadurecimento cerebral, tá? Porque, vamos dizer, um cérebro que amadurece numa situação de alta intensidade, ele fica ansioso, né? Ele sente isso, ele percebe isso. Então, às vezes, tem ansiedades ali geradas na tenra infância e, enfim. O que mais que a gente vai ver, né? Isso é bastante, esses dois sinais são muito importantes, né? Um
é uma ideia de que eu não preciso fazer nada, vocês vão encontrar muito isso, porque tudo Deus provê, tudo meus pais provê, tudo o meu amigo da escola faz, né? Então, é uma renúncia à própria atividade, uma renúncia às escolhas, uma renúncia a correr riscos, porque, né, eu devo estar sendo orientado por um algo maior. Ah, então, essa é uma ideia muito complicada para uma criança, para um adolescente, para um adulto. A outra é eu tenho que fazer tudo, né? Porque nada vai ocorrer se eu não fizer tudo. Então, a gente tem uma ideia de impotência e uma ideia de onipotência, uma ideia de dependência máxima e uma ideia de independência máxima. Tá? Essas duas visões do ego sobre ele mesmo já estão fora da curva de Gauss, ok? Mas isso não significa que a gente não possa ir integrando e trabalhando com isso, mas são sinais, né? Então, eu vou caminhar aqui, senão não vai dar tempo, tá? Então, o senhor João, de 72 anos. O senhor João teve uma queda aos 66 anos. Escorregou na garagem de sua casa após estacionar o carro e ele tropeça numa chave de fenda que ele havia deixado lá em uma outra ocasião, esqueceu que deixou e ia guardar depois, esqueceu. Então, a gente está vendo até aí algo muito típico do idoso, que esquece coisas no lugar que ele está acostumado, depois tropeça, não acha, enfim, né? Tudo bem, às vezes cai, como é o caso dele. Agora vamos lá. Sonhou várias vezes que caía de diversos lugares, prédios, piscinas, árvores, e depois disso se tornou obsessivo. O que quer dizer obsessivo? Todo dia fazia revista para ver se alguém havia deixado algo fora do lugar, arrumava tapetes, fios de eletricidade, móveis, cortinas, né? Adaptação dos banheiros, nomeou tudo para que não precisasse andar o desnecessário. Então, esses sonhos gerou, segundo ele reconheceu, um comportamento nele de que ele então, né, olha só, né, lembrem lá dessas duas ideias, ele precisava fazer tudo para que isso nunca mais ocorresse, tá? Então, tem uma ideia de controle, tem uma ideia de que eu faço tudo para não mais acontecer. Até aí a gente falaria, nossa, que pessoa legal, né? Tomou uma providência, que bacana, que legal, né? Mas não é bem assim, né? Vão olhando a frequência, a quantidade, vão olhando como aquilo ele não consegue parar. Lembram dos impulsos? Ele não consegue parar, ele não tem freios, né? Então vamos lá. A esposa se queixou que estava exagerado e transformando a vida de todos num verdadeiro inferno diário, pois parecia um coronel. Lembrou que ele não estava mais no quartel e que ele deveria mudar de atitude. Estou falando de um militar que está usando a persona para dizer eu controlo tudo e não vai mais haver nada que me faça cair aqui. Então, a gente já tem aí uma ideia, né, maníaca, me acompanhando aqui, porque é uma ideia de que eu agora não, nunca mais vai acontecer comigo. Se nunca mais não existe na vida, né? Existe dentro da psique, tá? Então, isso é importante. O seu João, depois de resmungar para a mulher que não queria mais passar um ano inteiro em fisioterapia e dependente de andador e de bengala, ele resolveu se policiar em dois sentidos, para ele não cair, mas principalmente para ele não voltar àquele comportamento obsessivo de novo. Então, o ego agora está em hipervigilância. Não em hipervigilância do ambiente, em hipervigilância do comportamento dele, tá? Então, um ego hipervigilante de si, não tem descanso, tá? Acorda, né, pensando que pode falar mais e agir a mais. Então, vão vendo, tá? Como a gente vai chamando a atenção. Depois que ele conversou, que ele falou, que ele chorou, que ele não queria mais passar por nada daquilo, os sonhos mostravam a queda. Mas havia um amparo, uma barra, uma mão, um galho de árvore. Ou seja, né, o ego conectou uma parte mais interior de si mesmo e conectou que o próprio self daria um apoio além. Tá claro aqui o que eu estou falando para vocês? Então, eixo ego self, tá? Né? Mandando símbolos, ok?
Então, tem aqui uma mão. Essa mão produz diminuição da ansiedade, entendimento melhor de si mesmo, né? Um pouco menos de mal-estar diante de todo aquele comportamento obsessivo, então a obsessividade baixa. Obsessividade costuma baixar muito quando a gente deixa a pessoa e estimula ela a falar do medo, daquilo que ela não gostou, o que ela passou na vida que foi difícil, que tirou ela do que ela esperava dela mesma. Obsessividades costumam ter um belíssimo alívio depois disso, tá? De maneira geral, né? Então é um pouco diferente. Quer dizer que o cara precisa parar de tomar remédio, comprimido? Não, estamos falando nada disso. Estamos falando o que nós podemos fazer lá sendo terapeutas, tá? Vamos ver o que a gente consegue. Ele levou essa situação para discutir na terapia, depois da insistência do médico geriatra e psiquiatra. Entendeu que, além do complexo de pequenez que ele tinha e inferioridade vivido na infância, né? Seu pai nunca, olha lá, seu pai nunca o defendeu, exigia mais e mais. Aquela figura do pai estava sem limite, sem senso de realidade, parecia ter tomado sua consciência, e o sonho atual parecia regular sua psique. Então, essa vivência da infância, né, provavelmente teve a ver com este arquétipo paterno, e esse arquétipo paterno mostrou sua faceta autoritária, sua faceta violenta, sua faceta exigente, e que ele reproduziu com ele mesmo quando ele começou a arrumar todos os móveis, se punir pela queda e dizer que aquilo jamais deveria ter acontecido. Então, quando um arquétipo mostra uma faceta, um complexo paterno, é um complexo paterno que está ligado ao arquétipo paterno, mas que esse complexo vem, invade o ego, e a pessoa, o ego, começa a reproduzir essa imagem autoritária e violenta, né? O que acontece com regulação, né, da emoção? Neuropsicologicamente, muito pouco. Agora você fala para mim, mas professora, daria para a gente esperar uma alta regulação se ele tivesse tido um meio ambiente mais amigável? Penso eu que seria melhor, tá? Por quê? Porque a mielina não encapou todos os fiozinhos ainda e o cérebro demora 22 anos para amadurecer. Então, ele, né, realmente tinha aí dificuldades, né? Porque um cérebro que amadureceu sob forte impacto. Então, é diferente? É diferente. Amadurece? Amadurece, né? Como? Como a gente vem estudando, né? Porque a gente tem aí dificuldades, né? É um órgão, né? Então, se a pele sofre problemas, se o coração sofre problema, ele se desenvolve, mas, né? Temos aí uma diferenciação que a gente vai aos poucos entendendo, tá? Então, o seu João desenvolveu esse monte de coisa esquisita aqui, né? Vamos ver o que ele desenvolveu, né? No meio de tudo isso, ele tinha uma tosse que não passava, uma tosse que todos os médicos que ele ia, porque ele cismava cada vez que era uma coisa, era uma sinusite, é um resto de bronquite, ele fazia um monte de teoria sobre a tosse dele que não parava. O médico falou claramente que era uma tosse nervosa, né? E ele não conseguia, né? Uma tosse ansiosa, né? Como um tique, mais ou menos, né? Muito próximo disso. A outra coisa que ele mantinha já durante anos era a arrumação de tudo, metodicamente, mesmo antes da queda, a queda só piorou o sintoma. Ele tinha esquecimentos, né, de pagar contas, então vamos lá. Professora, como a gente entende que um sujeito tão controlador esquece tanta coisa? Porque a psique, na visão junguiana, é feita de opostos. Quanto mais obsessiva a persona, de um lado, mais laissez-faire, mais liberal, mais descontrolada de outro. Então, um sujeito hipercontrolador de um lado é suborganizado de outro. Pode olhar para todos os obsessivos, raramente você não vai encontrar uma pessoa que tem sintomas obsessivos
vivendo esses dois opostos. Como Jung trabalhava com isso, que a psique, quando ela puxa a sardinha tudo para um lado, ou puxa a mola tudo para um lado, depois a mola vai com tudo para o outro lado, então a gente tem no balanço da mola os dois extremos, não integrados, extremados. Ok? Desculpa, eu estou retomando os conceitos de Jung, estou, né, as leis junguianas do funcionamento psíquico, tá? E ao mesmo tempo usando isso para ler o caso e mostrando um pouco aqui como é que a psicose vai aparecer, né? Esqueci de pagar as contas e vocês vão ver quantas coisas mais. E a outra coisa é que ele dizia que ele sentia muita raiva quando alguém atrapalhava a rotina dele. Traduz, professora. Ele tomava café todo dia às 8h30 da manhã. Se um filho aparecia lá às 8, falava, pai, ele falava, venha visitar daqui meia hora, 1 hora, porque eu vou tomar café agora. Certo? Ele não dizia, sente aqui, tome café comigo. Ele tinha uma rigidez muito grande, tá? Então, outra coisa, plasticidade cerebral, como é que anda, né? Ok? Porque você tem uma rigidez desse tamanho, como é que fica aí a plasticidade cerebral, a capacidade adaptativa, né? A capacidade de cobrir uma área de dor, mas flexibilizar com outra que entra em ação, né? Então, se eu tenho uma rigidez deste tamanho, né? Eu não vou começar a falar para essa pessoa pare de ser rígido e tome café com seu filho, que ele não imagina aquele, né, aquela coisa que o terapeuta vai falar assim, então, mas é seu filho, você não poderia abrir uma sessão meia hora, afinal das contas, ele veio te ver. Ele vai ficar muito louco da vida com você. O que ele, Amor, vem cá. o que ele vai dizer? Professora, aí é uma outra pergunta também, né? Que agora já estou entrando mais na parte profilática, né? Porque Sim. a pessoa está rígida e é essa rigidez que, vou usar essa expressão, tá? Que acaba autopunindo, né? No caso, não permite que ela tenha uma autorregulação, né? Qual seria a intervenção nesse caso? Porque dentro da perspectiva junguiana, a gente está falando de autoconsciência, de individuação, ele precisaria enxergar essa condição. Mas se eu digo para ele essa condição, eu vou feri-lo e vou prejudicá-lo. Então, agora uma pergunta para uma psicoterapeuta muito experiente como a senhora, né? Qual é o caminho Tá. para que ele possa enxergar Uhum. tomada de consciência e Ó, tomada de decisão dentro desse contexto? então, vamos lá. Uma alternativa pela borda. Borda. Tá? Então, borda, primeira coisa, eu vou reafirmar, né? Vou dizer para o sujeito, eu entendi que tomar café para você, cumprindo o seu horário, é algo muito importante, porque você se sente seguro, tomando a alimentação, né, no horário certo para o seu corpo, né? Parece que você está regulando bem, e você está organizando bem os alimentos, aquilo que seu corpo precisa, mantendo um horário, o funcionamento do seu organismo e tal, né? Porém, talvez você possa pensar, né, que às vezes a gente regula muito bem uma coisa, mas pode ser que a gente, sem querer, desregule outra. Aí tá falando, tá, o que você tá falando? Bom, eu estou falando, não, eu estou sugerindo que pode ser que a sua relação com seu filho, né, fique um pouco desregulada, né? Porque a gente não sabe se seu filho veio precisando de alguma coisa, se aconteceu alguma coisa, e talvez depois o senhor pode, né, dizer, puxa e tal. Mas olha, por que que é periférico? Porque eu não bati de frente com o sujeito. Eu não falei para ele se ele devia. Eu mostrei apenas o regula, desregula. E disse, o senhor pode pensar sobre isso, né? Porque às vezes a gente regula bastante uma coisa, mas, né, às vezes pode ser que outra, né? Mas aí o senhor dá uma pensada e vê um pouco, você entende? Eu vou colocando de novo, né, para ele olhar a tomada de decisão, ele olhar mais amplamente, mas eu não confronto nada disso, né? Eu não digo, nossa, olha o apelo moral, né? Eu não vou falar, nossa, mas ele é seu filho, poxa, você já pensou de acolher um pouco, afinal das contas, né? Você ia tomar café, mas ia chamar ele para tomar café junto e tal.
Bom, você pode ser muito direta, sugerir muita coisa. Geralmente o sujeito se sente invadido, né? Geralmente para ele é assim, ele começa a se defender, falar que aquela ideia, que não sei o quê, aí você fala, nossa, não, 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 vamos recuar, claquete, começa tudo de novo, né? Aí vai melhor, tá? Né? Então, esse é um lado, tá? Porque o ego tem uma defesa rígida, ok? Fazendo uma comparação aqui, porque lembrando que eu sou da teologia também, né? Ok, Dentro da teologia, a gente tem alguns escritos paulinos que falam sobre o caráter da profecia, né? ok. Consolar, exortar e edificar. Estou Uhum, fazendo um paralelo aqui. Consolo, acolhimento. uhum, Exortação, periférico, né? uhum, Ou seja, você sugerir uma uhum, possibilidade de uhum, mudança de olhar. uhum, Edificação seria, então, o processo de autorregulação ou de individuação, quando esse sujeito acolhido e uhum, sugestionado, ele consegue construir uma nova realidade. Faz uhum. sentido o que eu estou falando? Total, acho que dá para você fazer esses paralelos, né? Tá bom. Agora, vamos dizer assim, né? A outra coisa que você pode fazer é assim, e quando o senhor gostaria de ver o seu filho, né? Então, o senhor está falando que agora não, né? Este não é um bom horário, porque o senhor precisa se alimentar e tudo mais, né? Você, o senhor, sei lá, se é a senhora, quem for. Tá, e que horários que você pensa que seria bom para você ver seu filho? Porque você vai perceber se há necessidade, se ele quer, se ele pensa horários, e não é porque você vai pegar e vai falar para o filho assim, venha ver seu pai tal hora, não é isso. Mas você vai fazer ele contatar a necessidade que ele tem de ver esse filho, né? E aí a gente pode dizer, e o senhor já conversou com seu filho isso? Né, que seriam, assim, bons horários, bons momentos, se vocês se falassem todo dia, às 5 da tarde, ou se fosse um horário que para ele também, né, ele fosse bom, para o senhor também, né, então você vai tentando, mas a partir do momento que o sujeito se reconhece como alguém que tem esta necessidade do filho. Então, a gente vai indo muito mansamente, porque esses sujeitos a gente bater de frente com os hábitos deles, não. Por quê? Porque a gente sabe que embaixo o ego construiu uma defesa rígida desse jeito, com grandes perdas, né? Porque ele precisava ganhar um controle dos assuntos da psicose, né? Normalmente a gente suspeita isso. Então, às vezes o edificar é longo, o exortar mais longo ainda. Às vezes você fica muitos anos no acolhimento, você vai apontando, mas assim, vamos vendo o que que vai acontecer, né? Entende? Então, cada igreja lá, Paulo ia de um jeito, porque ele sabia que umas estavam mais estruturadas e mais propensas para mensagem, outras lá, aquela coisa que ele falava, nossa, eu não sei como isso aqui ainda está de pé. Então, a gente via que eu acho que é muito interessante você pensar na pedagogia paulina quando você está diante de uma comunidade muito desestruturada, vou chamar assim, tá? Muito longe na sua fé, na sua prática, e quando você está diante de comunidades, ele trabalha pedagogicamente de um jeito muito diferente. Então, eu acho que essa pedagogia é uma maneira dele de trabalhar, só que ao invés de um indivíduo com uma comunidade. Isso pode ser muito interessante aqui. Bom, eu vou tocar porque tem um pouco mais. Deixa eu só acender a luz, que acho que está escuro. Pronto. Pessoas, se atrapalhar vocês essa ilusão aqui, vocês me falam, eu volto de novo, tá? Bom, então vamos lá, vamos ver as lembranças do senhor João agora na psicoterapia. Após a recomendação do psiquiatra, o senhor João contou ao psicólogo que desde a mocidade era alguém que gostava de tudo muito bem arrumado. Seus objetos pessoais, sua sala de trabalho, sua vestimenta e apresentação social eram impecáveis. Passava a revista na tropa e olhava todos esses aspectos das pessoas e dava uma esculhambação nos recrutas. Falava do preço que o Estado pagava por eles estarem ali, que eles comiam à custa do Estado, né, bebiam, dormiam, e que, portanto, deveriam pagar com bom comportamento. Era chamado do Sargento Tainha, um antigo personagem das histórias em quadrinho do Recruta Zero. É um gibi muito antigo, tá? Um Sargento Tainha, um sargento insuportável, mas que terminava o expediente dele, ele fazia todas as coisas que ninguém acreditava. Um personagem muito duplo, né?
Ele se queixou que sua casa de família era muito bagunçada, casa da infância. A mãe vivia sempre corrida e dizia que haviam coisas mais importantes para cuidar. Aí ele olhava para o pai, como quem dizia, aí não vai fazer nada? E o pai dizia que não gostava da mãe dele ser menos, né, vamos dizer assim, cuidadosa ou menos arrumadeira, ou não sei, né? O pai dizia, não gosto disso, mas ela é assim mesmo, e vocês veem que vocês crianças estão sempre cuidadas. Então eu não pretendo me separar dela, porque ela não prioriza a casa, prioriza as crianças. Essa resposta do pai, ele ficava louco da vida. Não era o que ele queria ouvir. Era um arquétipo que falava assim: eu preciso de um pai que tome providências com gente bagunçada, gente desarrumada. Então, é um sujeito que vai mostrando uma rigidez durante toda a sua vida. Se um sujeito vai falando para mim, uma pessoa, que ele já é rígido moralmente, comportamentalmente, desde a sua adolescência, sua infância, a sua idade adulta, eu não estou diante meramente de TOC, do transtorno obsessivo compulsivo. Eu tenho tudo para pensar que eu tenho uma fragilidade muito maior. Me acompanhando até aqui? Então, vejo como eu tenho um complexo paterno que circula o ego e o complexo de pai não dá conta, né, de colocar ordem na casa. É um pai, né, que diz, ah, tá tudo bem, assim, e ele fica, não, você não serve para mim, né, porque eu quero alguém que seja rígido, que seja autoritário, ou que seja alguém que, assim, certo é certo, errado é errado, né, binário, o comportamento, então, o complexo paterno, né, que tem aí o arquétipo paterno, estão muito presentes. E a figura materna é uma figura que aparece arquetipicamente como uma figura muito bagunçada. Ok, até aqui, pessoas me acompanhando? Tá? Muito bom. Então, né, a gente já vai tendo a entrada e muito, né, do que ele fala. O senhor João tinha ideia sobre as mulheres. Elas são bagunceiras, atrapalhadas, emocionais, irracionais e, claro, fora da casinha. Para não dizer, se deixar, saem da linha e já sabe, viram mulheres de rua. Traem o marido. Não sei se minha mãe não fazia isso. Você viu um filme chamado Infidelidade? Infidelidade era uma mulher mais madura, né, que saía com um jovem que tinha lá uma livraria, era um artista e tal, e é um jovem muito lindo, ela saía com ele, e aí ela tinha um marido, um engenheiro, alguém que trabalhava lá em alguma coisa, né, mais certinho, mais burocrático, e aí ele fala, coitado desse homem, né, coitado desse fulano do marido dela, né, ainda vira o assassino, porque o marido vai lá no filme, né, saber se ela tinha ocorrido uma traição e acaba que, numa situação lá, ele acaba matando o amante da mulher e é muito simbólico porque ele amarra esse amante num tapete, né, persa e joga esse amante num lugar cheio de lixo e esse filme é muito simbólico também. E um dia se encontra no meio do lixo ali o corpo, né, deste jovem, e aí nós temos uma investigação policial e o que vai acontecer com esse casal sobre uma investigação policial. Tudo isso é muito simbólico, daria para uma bela análise junguiana, mas enfim, eu vou seguir com o seu João aqui. Então ele fala disso. Lembrando terapeuticamente, filme que nosso paciente fala, né? Personagens que ele conta, crenças que ele tem sobre pessoas, sobre mulheres, sobre homens, sobre crianças. Tudo isso são entradas no arquétipo e são entradas no complexo, né? Então, não para a gente tomar a mulher dele faz isso, ou não sei quem faz aquilo, não, a gente não toma assim, a gente toma como ele está vendo as mulheres simbolicamente. Que complexo está sendo desenhado diante de mim? O que é que acontece no filme que ele me conta? Quem era o Tainha e o Recruta Zero? Não importa se é na minha fase de vida ou não, da minha época ou não. Eu tenho que ir lá, eu tenho que pesquisar. Porque tudo isto são escutas e entradas, né, para eu entender como está a psique do paciente.
né? O que que ele está vivendo, quais são as figurinhas importantes. É como se fosse uma caixa de areia mesmo, que a gente vai vendo os bonequinhos surgirem e mostrando para a gente em que medida eles estão perturbando a vida, estão desequilibrando, estão fazendo, vamos dizer, estão gerando um desassossego, estão gerando ansiedade, estão gerando um controle que não controla nada, né? E não uma integração entre controle e descontrole. Então, a gente vai ver, assim, né, um sofrimento na adaptação e nas relações sociais dele e com ele mesmo, tá? Então, isso é importante para nós, porque a gente vai tendo este retrato na escuta, né, e vai vendo onde estão os sofrimentos maiores, né? Então, o terapeuta assinalou que havia muitas fantasias de agressividade dentro dele e que para tentar lidar com elas e conter e, enfim, não deixar que elas fizessem algo de mal, né, para ele ou para os outros, ele mantinha essa rígida disciplina. Então mostrou um pouco para ele, né, que aquela rígida disciplina tinha uma função, que era conter aquilo que dentro dele ele não conseguia fazer de outra forma. E isto, né, para um obsessivo é muito interessante, porque ele fala: "Ah, tem outra forma de fazer?" Tem várias outras. Né? Eu sempre falo para meus pacientes, então, você tem um armamento maravilhoso, querido. Só é o seguinte, né? Você está com um míssil balístico, mais ou menos, de 1950, e ele não é bom mais, né? Aí eles falam, ah, é, tem outras coisas? Claro, veja, você, se você vai se defender disso tudo que você quer, te tem outras coisas, e a gente pode fazer de um jeito melhor, né? O que você acha? E aí fica muito interessante. Tá claro aqui o que eu tô falando para vocês? Eu não digo não use o seu armamento, eu não digo, digo, olha, troca o seu sistema. Como se eu estivesse falando com um coronel mesmo, coronel. Tá bom, né, o seu sistema de defesa, mas não para o mundo de hoje. Eu jamais digo, mas isso aí tá tudo desatualizado. Não, tá bom, tá legal, mas olha, tem outras coisas que podem ajudar melhor. Então, é uma análise custo-benefício que, para um ego assim, muito grande. Aqui, gente, não vai dar tempo, tá? Mas é um filminho de 2 minutos, é exatamente isso, do transtorno obsessivo compulsivo, do TOC, para a gente ver que ele tem isto no diagnóstico psiquiátrico, mas se chama transtorno obsessivo compulsivo com núcleos e episódios psicóticos, o que é muito diferente. Né? O psiquiatra sabe disso, sabe que embaixo está uma estrutura muito frágil. Mas ele põe lá um diagnóstico que dá direito a um tratamento, etc, 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 tá? Então, aqui o HC fala, e aí é um diálogo com médicos que a gente muitas vezes precisa ter, né? Eles falam da visão deles, das pesquisas, do que eles estão fazendo, do que é o toque, e trazem pacientes para falar sobre isso, que aqui eu não vou mexer, tá? Só para continuar um pouquinho mais o seu João. Amanhã eu mando cedinho isso aqui para Camila, que eu vou ter tempo de fazer. Então já fica aí para quem depois quiser ver, ou quiser dar uma olhadinha melhor nessa aula, né? Enfim, tá? Então, agora tem a esposa e a filha dele. Nestes casos, a gente às vezes sugere para o paciente, porque tem um perigo que a gente não sabe o tamanho. A gente não sabe avaliar se a gente está fazendo um diagnóstico que a gente precisa ir mais lento, mais rápido pela periferia, pode ir mais para o centro, a gente não sabe. Então, nestes casos, a gente sugere para o paciente que a gente pudesse conversar com a esposa e com a filha. Se ele fala não, é não. A gente nunca atravessa isso. Não pega o telefonema e não faz isso à revelia e não pede para a mulher ficar, não contar depois, tá? Mas, se a gente sentir que ele dá permissão, vale muito a pena. Neste caso, ele deu. Então, olha só essa mulher, a inteligência dela, né? A esposa declarou que não conseguia conviver com ele quando ele ficava em casa o dia todo. Ela adotou a seguinte estratégia: saía e mantinha seus comportamentos e seus compromissos por ela mesma, e voltava quando ela achava que dava para conviver. Então, ela adotou a ideia de não ficar período integral o dia todo, porque era um limite dela. E como ela não queria bater de frente com ele, ela adotou esse comportamento. Ela achava, aí ela conta, né? Primeiro, no diagnóstico foi de TDAH, depois acharam que era um diagnóstico de ansiedade, né? Ele tomou muito remédio sem precisar.
ou seja, né, tratamento, custo, que hoje em dia a gente tem que justificar, né, quando o sistema de saúde vai pagar, muitas vezes a gente é procurado pela fiscalização e nos dizem, então, seja quem for você, o que que você está fazendo, né, você está usando isto como, né, porque a pessoa está gastando, está vindo aqui, tem algum resultado e tal, né, então a gente tem isso. Não quero saber o que ele fala na terapia. Outra excelente estratégia. Sei que são assuntos dele, e quando ele tentou me dizer, eu respondi: é algo que eu possa ajudar você? Diante do não dele, falei então que assuntos internos dele eram com ele mesmo e o terapeuta dele, né? Algo assim. Então, essa segunda estratégia que a gente, quando pode, aconselha a família. Ele está sendo tratado? Tá, então deixe os assuntos internos dele, ainda que apareça, né, no meio da mesa de jantar, para ele conversar com o terapeuta dele. Não puxe assunto, né, que você sinta que tem algo que não casa muito bem, que é meio fora da casinha. Então, essa é outra estratégia que a gente conversa com a família quando pode. Muitas vezes ela via que ele vigiava o comportamento da filha. Ele tinha medo que ela engravidasse, saísse com caras inadequados e usasse uma roupa inapropriada, né? Indecente, como ele dizia, e fosse uma moça fácil. Muitas vezes ofendeu a ela, né, a menina e a mocinha lá e a mãe. Quando descobrimos que ele tem toque com certos delírios, aprendemos a lidar e a nos afastar e não reforçar isso. Então, já é uma família bem trabalhada, né? O psiquiatra chama, o psiquiatra fala de atitudes, o terapeuta também pode chamar, pode falar. Lembrem-se, né, que a gente tem a condução do DSM como uma ideia, e o CID-10 principalmente, que hoje é o 11, né, que a gente chamasse a família sem contar conteúdos e instruir-se em algumas formas de trabalhar melhor para, né, a família que deseja permanecer juntas, né? Então, isso é muito bom. Então, tinha uma estrutura de toque, do ponto de vista da psiquiatria, sim, mas com delírios, né? Quando o toque tem fantasias de delírio, e é preciso que a gente não confronte com ele, pode romper algo mais desarranjado. Então, a gente entende que a persona e o ego montaram uma defesa na nossa visão, e que os conteúdos mais internos, eles vão chegando para nós, como é essa ideia de um arquétipo materno, né, que a sexualidade, o erotismo dessa mãe, né, tomou conta. Então, ele tinha uma mãe extremamente erotizada na cabeça dele, e por isso, né, muitas daquelas situações. Então, não dá, eu já tenho um delírio ali, que toma o ego, né, uma parte do arquétipo feminino hipererotizado, que no caso era a mãe, depois esse erotismo ia para a filha, ia para a mulher, e ele achava que ia controlar o comportamento de todas elas, então eu não posso ir simplesmente, né, desbancando as defesas do ego, porque quem é que segura depois? Então, a gente tem que criar um espaço para conversarmos do arquétipo. O especialista e o psiquiatra sabem geralmente lidar e levar a consciência e tudo isso, né? Não é muito bom dizer, fulano, né, deixa esse celular agora, né, você está exagerando, ou pare de falar sobre esse assunto, ou é bom você sair de casa, você vai fazer outra coisa, você fala, tá, e vai tocando a vida, e, né, não reforça, respeita, mas não, né, e se não tiver muito bom, vai fazer outra coisa, enfim, né, eles também entendem quando estão exagerando. Aqui é a filha, tá, gente? Eu tô acabando. A filha disse que ele era um pai amoroso, cuidador, atento, até demais, para com ela, né? Mas ela sentia que perguntavam, né? E ela não entendia, porque eram perguntas disfuncionais e indicavam uma tentativa de controle dela. Quando ela apontava para ele que ele estava exagerando, ele ficava muito bravo e dizia, né, que ele que era o pai, ele que sabia, ele que tinha experiência, né, o que é muito comum. Perguntava demais sobre seus horários, compromissos, locais, onde ela estava, se ela estava vestida legal ou não, né, como que ela se portou, o que que aconteceu, e dava uma opinião para ela. Aí ela fala, ele é bem estranho, mas eu aprendi a conviver.
eu tenho pai demais, né? E brincava, tem gente que tem pai de menos, eu tenho pai demais, tá? Então, é outra aqui dentro da casa lá, né? Foi no caminho, talvez próximo da mãe aí, e foi aprendendo. Então, esta ideia que a gente, sabendo o que é, consegue conviver com a psicose, é muito forte no Jung. Muito forte, né? Então, eu preciso entender, eu preciso ter uma psique que não se deixa afetar, né? Demais por isso. Esta aqui, esta forma de psicose, estava muito bem para convivência. Algumas não dá, né? Não dá período integral ou não dá, de repente emerge um surto e não dá. Mas aqui, tá? Elas tinham um comportamento que elas não se linkavam, né? Na esquisitice dele, tá? Elas iam levando a vida, cada uma situada em si mesmo, cada uma com maturidade, né? Cada uma linkada no próprio processo de individuação, então percebiam que algo não ia bem lá com ele, mas, enfim, né? Tocavam as esquisitices, tocavam a vida com as esquisitices dele, né? Então, até onde eu soube, né? Um casal que isso aqui já faz uns 15 anos segue junto, né? E dá, ok, tem lá as coisas dele, e, enfim, hoje eu não trato mais dele, ele segue lá, e eles parecem estar juntos, então parecem ter. Então vamos lá agora a leitura junguiana. O arquétipo do pai parece aparecer, não, né? Aparece em sua faceta de controle e de autoritarismo. Há um delírio de que pode impedir os males com o controle e que algo pode acontecer por negligência dele, e o que leva a uma hipervigilância disfuncional e sem limites. Tal situação é compensada com um comportamento de esquecimento de pagamentos de contas, datas importantes para a família, higiene pessoal, e a esposa muitas vezes o secretaria nesses assuntos, incluindo consultas médicas, a qual ele é avesso. O complexo de inferioridade, de incompetência, de impotência, de abandono é equilibrado com ideias de superioridade, supercompetência, superpotência, superpresença, que mostram um comportamento inadequado. Então, ainda é superfície, mas já dá para fazer muita coisa aqui, já dá para trabalhar bastante. Pessoas, não temos muito tempo, mas se quiserem ainda fazer algum comentário, alguma coisa, estamos por aqui. Professora, eu gostei da sua colocação, né, dizendo que para Jung é possível conviver com a psicose quando se reconhece ela, né? Mas você colocou um porém, né, dizendo que nem todas, né? Teria que me dizer assim, quais não seriam possíveis, por exemplo, uma bipolaridade, né? Uhum, Me diga aí quais são as que têm maior dificuldade, né? E aí eu estou entendendo que quando você disse isso, você está dizendo não só de quem convive com quem tem a psicose, mas o próprio psicótico também passar a entender que possui tal psicose. E aí começar a identificar sinais, uhum. sintomas. Então ele passa, ao invés de, vamos dizer assim, ter uma cura efetiva, ele aprende a lidar, a conviver com essa realidade. É isso? Se eu entendi errado, você me explica. Bom, temos muitas perguntas em uma aqui, né? Assim, primeiro que o meio ambiente, você precisa saber qual é a permeabilidade dele, tá? Existem famílias, existem situações que não tem suporte, né? E quando não tem, a gente vai ter que pensar com a pessoa outro tipo de arranjo, e às vezes é bastante difícil, porque a família não aceita, a família não tem condições, a família não tem um bom entendimento, né? Às vezes a família demoniza, por exemplo, às vezes, né, mistura saúde mental com questões espirituais de um jeito que a gente tem muita dificuldade de construir um diálogo, um entendimento, enfim. Então, às vezes o meio ambiente não ajuda, né? Às vezes a questão nem é tão grave, mas o meio ambiente não tem permeabilidade, disponibilidade, suporte que for, né? A outra coisa que a gente precisa entender é quando você tem
surtos onde o ego está muito fragilizado, até pelas condições de desenvolvimento que você citou, neuropsicológicas, até outras. Por exemplo, uma esquizofrenia com muitas ocorrências de surto, o ego vai vivendo, né, uma fragmentação e aí uma impossibilidade de uma integração mais, vamos dizer assim, relevante, né? Porque uma coisa é quando a gente tem um ego e uma psique que tem uma dinâmica, e principalmente o ego, como sede da consciência, suporta a integração de opostos e outros processos. Às vezes, você não tem isso, você tem um ego muito fragilizado, você tem um ego com muita dificuldade. Por isso que a gente vai entender por que que às vezes o Jung ficava lá o dia inteiro com um só deles. Que a Anísia da Silveira ficava o dia inteiro, às vezes com o bispo, né? Que a gente vai ver um pouco, né? Que é um paciente famoso aí, e outros, né? Eles passavam o dia inteiro com um só, às vezes uma semana inteira, né? Porque percebiam quanto de dificuldade que havia aí na psique, no ego, e não estou nem falando do meio ambiente, agora estou falando da própria pessoa mesmo, né, do próprio sujeito, e se fica. Por quê? Né, porque a gente empresta o ego da gente. A gente literalmente empresta o ego da gente para essas pessoas, né? Os lacanianos falam que a gente empresta a fé da gente também, que a gente empresta tudo que pode, né? A gente fica um tempão ajudando a edificar antes do resto. Edificar a casa, para que a alma possa habitar. Ela está lá, mas ela está não tem uma casa. Então é muito sério, é muito profundo, né, essa condição. E às vezes a gente fala daquela passagem de Jesus, quando o jovem fala para ele assim, eu vou ter que enterrar meus pais, depois eu volto. A gente fala, por que que Jesus não insistiu? Ah, não, é livre-arbítrio, ele pode escolher entre judaísmo e cristianismo. Eu falo, gente, isso é raso, hein? Isso é raso. Provavelmente Jesus entendeu que se mexesse naquilo, o cara não ia suportar. Entende? Então, não quer dizer que a porta estava fechada. Como nunca teve, né? Para quem tem outras religiões. Mas às vezes não dá para você bater de frente com estruturas rígidas, fanáticas e entende? Não tem como, né? Então isso a gente precisa pensar também as estratégias e tal. E às vezes tem famílias rígidas, às vezes não é nem o sujeito, né? Porque muitas vezes o paciente avisa a gente que ele prefere ficar internado que ficar na família dele. Então há muitas questões para a gente ponderar em cada caso, né? Em cada situação. Então, às vezes, não é a gravidade que define no sentido, às vezes são um conjunto de situações. Entra a gravidade, entra o suporte, entra, né, a rigidez, que é um elemento muito importante, né, porque se o ego está muito rígido, a pessoa está muito controlada, está muito, como a gente diz, super adaptada, né, não tem uma adaptação verdadeira, é uma super adaptação, uma adaptação falsa, né, que o Winnicott trabalhou muito as falsas adaptações, né, tem muito falando sobre isso. Então, eu acho que precisa olhar. E a outra coisa que para mim é inegável que a gente precisa olhar é a gente. Que eu vou falar uma coisa para vocês, quando eu estou trabalhando com psicose, para mim são 2 ou 3 pessoas no máximo naquele ano. Eu não consigo dizer, mas não, eu falo assim, olha, eu já tenho 3 pessoas, 2 às vezes, dependendo da situação, que eu já estou cuidando. Eu não consigo trabalhar com 3 pessoas que têm um diagnóstico de esquizofrenia mais significativo. Não dá, porque essas pessoas ligam para a gente de manhã, de madrugada, de noite, elas têm uma angústia violenta, nem sempre a medicação tá, a família às vezes muito menos, que já cansou. E aí a questão é uma falsa promessa nossa, que nós vamos. Você precisa olhar muito para a tua vida e dizer o que que cabe aqui, né? O que é que cabe aqui? Porque eu sei que se eu, aspas, né, tomar alguém assim em terapia, eu tenho que ter uma parte da minha vida que vai ficar um pouco que dedicada, né? Eu tinha uma supervisora que falava assim para mim, é um pouco uma adoção, né? Se parece muito com uma adoção, porque a gente adota alguém que é esquizofrênico e os hospitais de dia não dão cobertura, às vezes a pessoa não quer, né? Enfim, às vezes está misturado com alcoolismo, por exemplo, então, droga, né? Então, químico-dependência, na verdade, né? Muitas vezes tem quadros muito complexos, né? Situações de vida muito complexas.
Então, eu acho que a gente tem que olhar com muita calma e olhar para a gente, falar o que que eu dou conta nesse momento da minha vida. O que que eu Professor, consigo. Oi, qual que é a sua formação mesmo? Só uma curiosidade. nessas alturas, bom, a primeira formação de especialização foi psicanálise, né? Depois eu fui fazer formação em junguiana, depois eu fui fazer Mas a formação. senhora é formada em psicologia? Eu sou, mas não só. Uhum. Eu sou, não só. Professora, eu posso fazer uma pergunta? Já deve estar acabando também. É, O caso do seu João, ele tinha um complexo de inferioridade, né? tinha, A senhora poderia me dar mais algumas informações sobre isso? tá. Então Aprofundar vamos um lá. pouco? Quem trabalhou, quando o Jung começou a trabalhar complexo, ele absorveu muito das teorias de complexo existente. Então, ele leva em conta tudo, complexo de Édipo, entende? Complexo de Eletra, complexo do narcisismo, tá? E um dos caras que trabalhava complexo de inferioridade se chamava Adler. Adler fazia parte do primeiro grupo lá dos freudianos, né? Mas Adler não é exatamente um freudiano, nenhum deles, né? Na verdade, tem sua visão própria. E Adler trabalha o poder, complexo de superioridade e de inferioridade, né? Ele trabalha muito bem com isso aqui. E aí o Jung incorporou isso também, né? Porque havia muito estudo sobre complexo. Jung trabalhou muito complexo e ele via outros teóricos que talvez ele confiasse, outros estudiosos, pesquisadores, enfim. Então, ele dizia: existe um complexo do narcisismo, existe um complexo de inferioridade, existe um complexo do Édipo. Ele não rejeitava nada disso. Só que isso aqui estava dentro de uma dinâmica muito maior. O complexo era uma pequena, pequena não, mas era uma parte da psique. E quando o complexo invade o ego, a pequenez ou a superioridade, né? E no caso polariza, porque veja o caso lá do paciente, ele polarizava superioridade e inferioridade, né? Superioridade dos coronéis, do lá, né? Que deveriam, enfim, cortar tudo que não tivesse no, né? Dentro da uma certa ordem que ele colocava e que é o lado da mania e depois o lado da depressão, né? Pequenez, tristeza, impotência, lembra? Superpotência, hiperpotência. Então, essas polarizações. E o Adler trabalha bem, bem, sabe? Acho que esses autores antigos que estudavam muito, pesquisavam muito, ouviam muito o paciente, fizeram muito boas formulações. E Jung, ele trouxe isso para dentro da teoria, mas como parte daquela totalidade que a gente viu lá, né? Complexos estão lá como uma estrutura, né? Talvez até como um arquétipo, que aí engloba muitos tipos de complexos, né? Porque no caso do seu João, professora, o pai dele, que era muito rígido, fazia ele se sentir inferior, por exemplo, ou a mãe que às vezes deixava os afazeres por ali, e aí parecia que ele, eu não mereço então que ela arrume as coisas. Acho muito Nesse provável. sentido, né? Acho muito provável que ativou esses lados do arquétipo. Ao invés de ativar outros lados, ativou esses lados, né? E ele, o ego frágil, ficou à mercê disto, né? Então a gente ia vendo como ele lutava pelas polarizações para poder lidar com isso, mas tão polarizado e um ego muito fragilizado que começou a criar aquelas defesas. Os casos graves têm uma coisa bonita, faz a gente depois olhar para nós e falar assim: nossa, acho que eu tenho um monte dessas coisas, mas não desse jeito, né? Então, mas faz a gente enxergar também outras pessoas com mais humanidade, né? Ou Alguma seria dizer assim, professora, acho que eu sou louca, mas não tanto quanto eu imagino. Ô, professora, é isso aí. Uhum. professora, Oi, oi, não sei quem está e falando. bem, é Opa, a Gilce, bem hoje. rapidinho. Uhum. Isso que você falou de não bater de frente, de ir contornando pelas Bordas. bordas, né? Isso aí não serve só para quem tem esse tipo de Não, diagnóstico, né? eu acho que não. Isso Na serve minha para nossas opinião, não. relações interpessoais, né? Estratégia, a estratégia é tudo, né? Se eu bato de frente, nossa. É que às vezes, né? O nosso complexo está em ação, aí a gente bate de frente.
Isso. É melhor, né? Nossa, excelente, tal. é melhor ter Amei. paz do que Obrigada. razão, né, professor? Muito mais, né? A intuição tem que funcionar muito. Você falou, por aqui não dá, não, por aqui não dá, vou levar o barquinho ali para o outro lado. Não é que eu vou esquecer, vou reprimir, vou pensar como, né? Pensar como. Por isso que Jung falava o quando, o como, né? O para quê são mais importantes do que o porquê, que eu tenho a razão e eu tenho que bater. Eu falo, não, tem que razão, tem que bater, tem que pensar o como, o para quê, de que maneira, né? Quando será útil, se vale a pena fazê-lo, né? A razão para Jung era outra coisa, não é a lógica racional, né? É outro Sim. departamento. Razão para Jung também tem outra conceituação. É bem E eu interessante. falo isso porque é difícil hoje você encontrar uma pessoa que tem um ego amadurecido, ferramentado, né? Uhum, Então, fica aí como uma estratégia da gente se relacionar de uma forma menos conturbada, né? Caótica, vamos dizer assim. uhum, faz todo sentido. Né? Todo. Obrigado, professor. Professora, eu agora fiquei curiosa com o que Jung achava sobre a razão. É que assim, vamos dizer, não é uma razão no sentido lógico clássico, né, que ele fala. Quando ele fala de pensamento, ele não fala nesse sentido mais clássico, né? Ele vai dizendo, né, que quando a gente tem um pensamento equilibrado, ele está equilibrado com a emoção. É quase dizer uma inteligência emocional. Entende? E aí, por exemplo, se você vai bater de frente, vai confrontar, a emoção vai subir, a temperatura vai subir. Não importa se você tem a razão, dá para entender? Ou seja, se você está com um ponto de vista muito bem fundamentado. Importa que se você bater de frente naquela hora, estou falando de um jeito muito simplista, mas acho que dá para entender, né? Você vai fazer subir a temperatura, né? As raivas vão aparecer, né? O poder vai aparecer, o medo de ser engolido vai aparecer, né? Você vai puxar as fantasias psicóticas lá de baixo, aquelas, tipo, medo de ser engolido, né? Medo de morder, e acabar com o outro. A gente vai puxar toda aquela. Minha irmã fala uma coisa assim, que ela fala assim, eu não concordo, porque tem muita coisa, muita mulher que briga aí e fala, ele me bateu. E a minha irmã já várias vezes brigou de pegar faca e tal, e querer matar, essas coisas assim, né? E ela fala assim, eu nunca falei, por exemplo, que o Wagner me bateu, porque eu que estava brigando com ele, que eu estava provocando ele, e ele veio para cima de mim, e eu que bati nele. Então, ela fala assim, então, aí ele vem, me bate, me revida, e a pessoa fala, ah, ele me bateu. Mas a emoção naquele momento, por você estar, né, fazendo aquilo, não tem, É, tem a que gente, controlar, né? a gente não é nada contra confrontar, só que a gente diz para que confrontar, quando confrontar, é a melhor estratégia, é isso, né? Então, a gente coloca isso sobre a égide da razão, mas não é uma razão do tipo, né, eu vou tomar uma providência já. Eu digo, então, tome, e a providência pode ser você recuar, pensar, refletir e ver que estratégia você vai usar. Professora, eu estou estudando neurociência das emoções eu já esqueci o nome do professor, depois eu conto para você. Tá? E ele estava falando sobre isso, porque a emoção, a gente tem o córtex, não, córtex cerebral, que é o frontal, e o subfrontal, que é o inconsciente. Tudo que está no frontal é o consciente. Ele falou, e as emoções tá no subconsciente. Então, as emoções são primitivas. Então, não tem como a gente não ter emoção. Ah, você não vai ter emoção, você não vai ter raiva, você não vai ter alegria, e tudo tem picos, são oscilantes, é como o coração, não tem como ser estável. Você fala, ah, você só feliz, você só triste, tem picos. Então, ele falou assim: o que existe são sentimentos, e às vezes você dá sentido à emoção. Então, é isso que é mais ou menos isso, né? Você dá sentido àquilo. Será que realmente eu posso continuar isso? Né? Se dá Então, sentido àquela agora, emoção naquele momento. só para completar aí, que a gente tem que fechar, mas assim, na visão junguiana, o pensamento, ele é bacana quando ele está integrado com a emoção, com a intuição e a percepção. É essa a questão. Juntar tudo, né? Ele diz, então, tem um tanto de intuição aqui, tem um tanto de emoção. Então, é quarto neurônio mesmo, do jeito que você está falando, né? Não é o terceiro, é o quarto. O terceiro é sistema límbico, Uhum, hipotálamo,
aquela coisa, né? Agora, quando chega no quarto, né, neurônio, que tem capacidade de elaborar, né, seria o que Jung fala, bom, entra a intuição, entra as emoções, né, emoção no sentido corporal também, né, porque emoção é corporal, mas elas vão sendo transformadas em sentimentos, né, vai entrando a percepção, então eu olho e falo, eu vou bater de frente com esse sujeito, tá, a gente vai ferver a temperatura desse ambiente. Como é que isso aqui termina? Com o cara brigando comigo e tal, lá, 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 lá. Bom, daqui meia hora a gente vai embora e eu vou dizer para mim mesma o quê? Valeu a pena? Entende? Criar todo aquele forféu. Todo mundo se enriqueceu com esse forféu, todo mundo ficou bem, a vizinhança ficou bem, ou sei lá, o trabalho ficou bem. Ah, não. Então, peraí, eu tenho outro jeito de discutir com esse sujeito? Tenho. Então tá. Então eu vou pensar qual. Entende? E eu lembro sempre da Nancy Pelosi, quando o Trump assumiu pela primeira vez, e ela era Partido Democrata e ele era o partido que ele é. Quando ele fez o primeiro discurso dele de posse, não é esta agora, a anterior, ela estava lendo o discurso no papel, a Nancy Pelosi, né? Então, ela estava atrás dele, porque ela comandava lá toda a Câmara dos Deputados, Senador, bom, enfim. Ele terminou o discurso, ela começou a rasgar. O que ela queria dizer com aquilo, né? Era um gesto simbólico muito forte para dizer isso aqui quase não se aproveita nada. Mas ela jamais bateu de frente com ele e falou: o senhor é isso, isso, aquilo. Tá dando para entender o que estou dizendo? Existem formas e formas da gente se comunicar, né? Então, é buscar uma forma que seja inteligente, prestativa, que leve à reflexão, né? A gente consegue toda hora disso? Não, mas a gente vai integrando e cada vez que a gente integra e amadurece, por isso que a gente começou com amadurecimento, né? Mais longe a gente chega, vai individuando. Enfim, gente, esse grupo é uma delícia. Eu vou ficar com vocês até 10 horas da noite. Amanhã eu vou receber uma bronca. Obrigada, professora. Vai Maravilha. descansar, professora. Todos Obrigada, viu? nós, ótima semana. Excelente. Foi Ótima muito bom. semana. É interessante porque é isso, né? Então, Sim. Amei, porque agora está em Jung, então agora. Tchau, Obrigada, professora. Boa noite. Boa professora. noite, Boa noite. meninas. professora, Boa noite. Até Obrigada, amanhã. professora. Deus abençoe. a nós. Tchau, tchau. Professora, eu fico pensando só se tem tanto caminho para me percorrer. Ah, meu bem, eu também. Quanto mais eu envelheço, pior que me abre mais coisa. Eu falo, nossa, é só para lembrar que a gente é um grão de areia, né? Diante do cosmos, do sagrado, do que quer que seja. Obrigada, professora. Ah,